Olá pessoal, aqui é Mike Shea. Que bom que você está com a gente nesse momento de falar mais um pouquinho sobre avivamento. E tem uma pergunta muito boa: quais as principais características de um avivamento? Se eu for falar historicamente, eu vou ter que falar sobre algumas coisas que são parciais. Eu vou responder essa pergunta com uma convicção que o Senhor tem me levado em relação a esse último avivamento, o que está para acontecer, que prepara o caminho da volta de Jesus, em que o Senhor está querendo levar o Evangelho a todas as nações, todas as cidades, toda a população humana na mesma geração. Eu creio que é isso que Deus está para fazer. E com isso Ele vai dar o testemunho de Jesus através da igreja, através dos filhos de Deus, através dos discípulos de Jesus. Ele vai apresentar o testemunho de Jesus. Eles serão testemunhas, como Jesus falou, e sereis as minhas testemunhas, de Jerusalém, na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eu creio que isso também está para acontecer numa geração. No comissionamento, ele falou: ide, fazei discípulos. Fazei discípulos. Você já parou para pensar sobre essa ideia? Nos dias de Jesus, era comum o discipulado. Tinha escolas rabínicas, e nessas escolas, os alunos, discípulos, queriam ser semelhantes aos seus mestres. A gente precisa reconhecer no ministério de Jesus com seus discípulos que são muito diferentes daquilo que a gente vive hoje. Hoje em dia, na educação, nós gravamos, decoramos um texto para vomitar textos, princípios, palavras e frases numa prova, a fim de ganhar uma nota, muitas vezes, se não a maioria das vezes, sem a intenção de guardar e dar continuidade àquilo que a gente gravou e decorou. Isso é completamente diferente e contrário ao discipulado de Jesus. Primeiro, o discípulo nos dias de Jesus está com o mestre porque quer ser como o mestre. Quer saber como ele pensa, para entender como ele faz, quer treinar para fazer o que ele faz, do jeito que ele faz. A gente podia falar sobre jiu-jitsu brasileiro. Temos algumas escolas aqui, mas imagina você entrar numa escola Gracie e você reclamar todas as vezes que estão ensinando um golpe da escola Gracie, mas naquela outra escola a gente aprendeu a fazer assim, assim, assim. A primeira vez o professor vai olhar para você e vai dizer: beleza, mas é lá, faz assim, assim. Ele vai incentivar você, ele vai exortar você. Se você fizer uma segunda vez, ele vai fazer cara feia, vai ser talvez mais enérgico, pode até aplicar o golpe em você e dizer: faça assim. Aí se você reclamar a terceira vez, ele vai apontar a porta. Vai dizer: se você não quer aprender da escola Gracie, pode ir embora. Esse é o tipo de discipulado que havia nos dias de Jesus. Todos os discípulos, inclusive, a gente vai observar na palavra, tinha seguidores, discípulos que se tornaram filhos de Deus para dar continuidade à missão do Messias. Seguidores estavam seguindo para observar. Discípulo sai de seguidor porque ele quer saber do mestre como é que ele pensa, como é que ele faz, porque ele quer ser como o mestre. O mestre só chama para ser discípulo porque o discípulo quer isso. Fazei discípulos. Pedro é o padrão do discipulado? Não. João? Tampouco. Quem é o padrão para o discipulado? De fazer discípulos? O mestre. Eles estavam querendo ser como o mestre. Eles não foram chamados para fazer discípulos para si, e sim discípulos do mestre. Eles tinham que assimilar a missão do Messias, tinham que esperar o derramar do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo para dar continuidade
A missão do Messias. Tudo que o Messias veio fazer, agora eles vão dar continuidade de Jerusalém até os confins da terra. De nação em nação, de cidade em cidade, nação em nação, de geração em geração. Quais as principais características de um avivamento? Que tal a gente voltar para o padrão e definir o avivamento que Deus quer fazer como a restauração da missão do Messias? Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Eu preciso destrinchar isso um pouco, senão você não vai entender a dimensão. Percorria Jesus, não percorreu. Ele não fez isso uma vez. Era costume de Jesus percorrer toda a Galileia, ensinando, pregando, curando. E a sua fama correu por toda a Síria, país vizinho ao norte, Decápolis, região ao leste, 10 cidades pagãs, Jerusalém, cidade 3 dias para o sul, Judeia, a região em volta de Jerusalém, da além do Jordão é Jordânia, país vizinho. Nós estamos falando de pessoas que caminhavam muitas vezes uma semana ou duas para o lugar que Jesus estava, porque eles sabiam que Jesus iria curar. Venhamos e convenhamos, a fama dele não era de pregar. Depois de curar, ouvindo ele, todo mundo ficou de cara. Mas as pessoas foram porque ele curava e curava todos. Para que não houvesse dúvida, Mateus repete na inspiração do Espírito Santo, em 9, do versículo 35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Era costume de Jesus percorrer as cidades, curar os enfermos. E nessa plataforma de cura, de libertação, ressurreição de mortos também, purificação de leprosos, ele pregava a mensagem do evangelho do reino. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E ele passou isso para os seus discípulos, que ao ouvir fazer discípulos, deviam passar isso para os seus discípulos, que deviam passar isso para os seus discípulos, que deviam comissionar a próxima geração, e a próxima, e a próxima, e a próxima, até chegar em nós. Então eu vou falar para você, quais são as principais características de um avivamento? Prefiro mudar um pouquinho essa pergunta. O que é que nós entendemos que Deus quer fazer? O que Ele fez em Jesus e através de Jesus como padrão para os discípulos? Não é isso que Ele está querendo fazer hoje? Através de nós, como os discípulos? Como que nós podemos dizer que somos discípulos se não fazemos as coisas e nem temos a pretensão de fazer as coisas que Ele passou para a primeira geração de discípulos? Eu estou apresentando para você, pela palavra, se você entende que Deus quer que você seja discípulo, então você precisa definir o padrão. O padrão é Jesus. Não é Pedro, Tiago, João, não é Azusa, não é País de Gales, não é Asbury. Tudo isso, algumas coisas aconteceram. Tudo apontando para o padrão que é Jesus, o Messias. Eu tenho convicção que nessa última geração Deus está querendo restaurar a missão do Messias em nós, a igreja, os discípulos, e com os plenos poderes que foi liberado no primeiro Pentecostes, nós vamos percorrer todas as cidades e povoados, ensinando nas praças,
e nos bancos e nas escolas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Porque possivelmente, como nenhuma outra geração, a nossa geração é a mais enferma. E Jesus está olhando, como diz aqui, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Isso descreve a nossa geração. E eu estou emocionado, porque eu sinto essa compaixão do Senhor. Jesus foi disposto a levar uma surra no pelourinho pela cura de toda a humanidade, cura física, cura divina. E nós somos os discípulos, através de quem Ele quer ministrar essa cura. Que possamos entender isso, nos quebrantar diante do Senhor. Gerar essa massa crítica clamando: Senhor, eu quero ministrar como Jesus ministrava. Eu quero ser um discípulo como os primeiros discípulos, recebendo os plenos poderes para poder ministrar a um aleijado que estiver na minha frente, pedindo esmola. Não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho uma missão da parte do Messias. Levanta e anda em nome de Jesus, o Messias, e assim daremos testemunho para essa geração que Jesus é o Messias, não há outro, e logo Ele vem. Que o Senhor possa gerar em nós o desespero que houve em Paulo, John Wesley, Evan Roberts, tantos outros que clamaram ao Senhor antes de acontecer os avivamentos históricos. E como Jesus clamava, e João o Batizador clamava, e Simão clamava no templo, e Ana clamava no templo. Deus possa gerar em nós esse clamor que vai atrair esse derramar do Espírito Santo em nossos dias.